Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora para notícias do Leão, meus amigos. Vamos lá aí que eu vou trazer notícias muito boas, tá? A primeira, meus amigos, é o seguinte. O Sport renovou com o jogador. Vou trazer esses detalhes para vocês. A outra é de se pensar muito, é um pouco complicada, que é a questão que é o seguinte. Jogador que eu trouxe essa semana para vocês, que o Sport está muito próximo de contratar, a torcida do clube lá já tá pedindo para ele ir embora, tá? Em time de Série C. Então posso ser que seja um pouco complicado pra gente. E também vou trazer todos os detalhes e também detalhes sobre o jogo de hoje entre Sport e Atlético. Beleza? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar primeiro falando sobre o jogo de hoje, tá? Uma notícia sobre o jogo de hoje. Como todo mundo sabe, hoje tem Copa do Brasil, Sport e Atlético, tá? Atlético de Minas Gerais não é o Atlético Mineiro. Para muita gente tá perguntando se é o Atlético Mineiro. É o Atlético, que é um antigo clube que Roger treinou e também o antigo clube de Marcelo Aju, que é o nosso zagueiro titular absoluto, viu, Roger? Presta atenção, Roger. Mas é o seguinte, meus amigos, sobre o jogo de hoje. Hoje vai ser um pouco complicado. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. No outro jogo, teve muita gente que foi pro jogo. Eu trouxe até a informação aqui ontem também para vocês. Muita gente foi pro jogo, chegou no jogo, o jogo foi de 9h30, assistiu o jogo, foi ver os pênaltis, terminou e teve que pegar Bacurau para voltar. E ficou muito complicado a volta para casa. Então, a demanda para esse jogo de hoje diminuiu muito. E a divulgação que eu tenho das informações lá de dentro do Sport é que até agora só foram vendidos 12 mil ingressos. Então, assim, é muito baixo para um jogo que vale muito, que precisa da torcida. Mas eu entendo totalmente a torcida, porque um jogo de 9h30 é muito complicado. Para você estar aí se arriscando a pegar ônibus de madrugada, pegar Bacurau. A gente sabe como é que tá a violência, assalto hoje em dia em Recife, então tá muito complicado. E também, quem tem um pouquinho de grana, vai ter que gastar uma grana a mais, porque vai ter que pegar Uber e tudo mais. O Uber já fica um pouco dinâmico, já fica mais caro, é bem complicado também. Então assim, eu entendo a torcida, mas só para trazer essa informação para vocês, que o jogo, aparentemente, esse jogo aí, vai ser um público menor. Eu acredito que se passar dos 15 mil, já vai estar bom, tá? Em relação, pelo que eu tô vendo da torcida falando que não vai, pela questão do jogo. E ainda tem um detalhe, tá, minha gente? Que é assim, eu falo muito de Bacurau, belele, bababá, mas tem um detalhe que no outro dia, amanhã, vai todo mundo trabalhar cedo. Tem gente que pega de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tem que estar em casa, 4 horas da manhã já tem que estar em casa, o cara não consegue nem dormir por conta da questão de jogo. Então, a gente sabe que ganhamos o Sport, mas jogo de 9h30 é muito complicado, beleza? Vamos lá, meus amigos. Agora outra informação sobre o jogador que o Sport está querendo contratar. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A informação aqui é de Vinícius Eira. Esse rapaz aí, ele é torcedor do Londrina, mas também fala um pouco sobre o Londrina nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: Londrina desmoronou psicologicamente. Sentiu o jogo, o resultado, o erro bizarro, mais um do Maurício. Maurício, meus amigos, é aquele Maurício Mucuri que eu trouxe para vocês essa semana, tá? Que é Maurício Júnior, enfim, é mais conhecido como Maurício Mucuri. E aí embaixo ele conclui dizendo: quantos jogos importantes o Londrina vai precisar perder para contratar outro lateral? Meus amigos, bora lá. Esse é um assunto sério, tá? Porque esse cara aí, esse Maurício Júnior, meus amigos, é o seguinte, foi indicação de Roger. Ele foi indicação de Roger e tá praticamente certo com o Sport. Eu vi alguns lances, feito eu disse a vocês, ele não é bom apoiando, ele é bom defensivamente, mas aparentemente, feito a torcida do Londrina tá falando aí, ele não é bom nem assim. E o que me preocupa, tá? A gente já tá com um elenco que não é tão bom. Falando de lateral direito, a gente tem Augusto Pulse, que é um jogador que tá subindo agora, é um jogador da base, ainda tá evoluindo. E a gente tem ali Matheus Alexandre que precisa ir embora urgente. Mas se a gente traz esse Maurício para ser, não titular absoluto, mas ser um reserva pelo menos de Pulse, fica complicado porque tá me assustando. Se a torcida do Londrina, que é um clube
que subiu aí. Eu sei que é um clube que subiu com o Roger para a Série B e tudo mais, não é clube, não é time de Série C, mas é um clube que vai brigar para não cair, e esse cara tá jogando a Série C. O ano passado ele jogou a Série C com o Roger. Então assim, a gente não vai dizer que é um jogador de Série B, só porque subiu. É um jogador que jogou a maior parte do tempo na Série C. E isso me assusta, porque se a gente tá querendo voltar para a primeira divisão, a gente tá querendo montar um elenco forte. A gente tava, o Sport, no caso, tava querendo atrás de Claudinho. Esperou Claudinho até o último minuto, que é um jogador de Série A. Tá machucado, não se recuperou, na verdade, 100% da lesão. Mas a gente vai atrás desse Maurício, que a gente já tá assustado, que a gente não conhece tão bem o futebol dele. E a torcida do Londrina já tá querendo dispensar o cara. Então, assim, tem alguma coisa, tá? Eu não confiei no jogador. Eu acho muito complicado a gente ir com um jogador que não tá dando certo no Londrina, que é o clube que subiu para a Série B, e o principal objetivo do Londrina é não cair, é não voltar para a Série C. Todos os clubes que saem de uma divisão e vão para outra, eles brigam para não cair. Acontece com o Sport também, sai da B, vai para A, briga para não cair, para depois se manter ali, e aí começa a brigar pelo meio de tabela. Então assim, eu fiquei muito assustado com essa questão da torcida do Londrina pedindo para o jogador ir embora, tá? Mas deixa aí nos comentários se vocês conhecem um pouco do futebol dele, depois que eu trouxe para vocês aqui também, beleza? Mas também, meus amigos, tem outra informação. Bora lá, outra informação aí do Sport, que é o que eu trouxe agora, que é Sport renova com o jogador. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, é o seguinte, a fonte é de Felipe Torres, tá? Contrato renovado. O Sport aceitou a renovação de contrato do volante Adriel, que nasceu em 2006, até dezembro de 2027. Esse ponto eu fico meio puto da vida, mas bora lá. Atualmente o atleta está integrado à equipe profissional do Leão. Vamos lá, ele já jogou 1 ou 2 jogos esse ano já, tá? A questão de Adriel. Mas o que eu não estou entendendo do Sport é questão de renovação. O Sport já vem renovando com alguns jogadores da base, mas só vem renovando até o final de 2027. O que é que está acontecendo? Porque assim, se o time faz uma campanha muito boa esse ano, aí quando tu renova o contrato, automaticamente tu já aumenta o salário do jogador. E esse jogador se renovou até o final de 2027, em meados ali, no final de junho para julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, de 2027, tá? Não é junho e julho desse ano, não. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então o Sport acertou com o Adriel, beleza, a renovação, mas por que só até julho? Tem que ser até 2028. É um jogador que já foi pro profissional. Ah, se não der certo, se o medo foi que o jogador não der certo pro profissional, empresta. Empresta o jogador para outro clube. Tipo, Paulinho é emprestado, tem alguns jogadores de Sport emprestados por aí. Do jeito que a Ju foi emprestado também, quando volta mais cascudo. Porque aí tu fica com o jogador até 2027, tu empresta pro cara lá, aí empresta no ano que vem o cara para algum clube, o cara se destaca, metade do ano ele tá assinando um contrato com outro clube. De graça, assina um contrato ali e não acontece nada, e tu só vai perder dinheiro. Então assim, eu acredito que essa questão da renovação é certa, mas a questão de renovação até o final de 2027 eu acho paia, tá? Eu acho isso aí muito errado em relação ao que o Sport tá fazendo. Mas falando do jogador Adriel, eu vi 2 jogos dele esse ano, vi muita coisa, mas é um jogador promissor, é um jogador da base, feito eu digo, a base salva o Sport. Se eu fosse o Sport, eu não deixaria ele ali no banco. Renovaria e emprestaria esse ano para ele pegar uma casca, tá? Mas eu não renovaria até o final de 2027. Eu acho muito vacilo renovar só até o final de 2027. E espero, tá? Que essa negociação que está tendo com Marcelo Aju e com Augusto Pucci não seja uma renovação até o final de 2027. Porque assim, que eu acredito que não vai ser, porque o contrato deles vai até agosto de 2027. Então assim, faz o contrato até 2029, 2030, que são jogadores que são titulares, já são jogadores que têm clubes de olho, tanto o Pucci e principalmente Marcelo Aju, que a gente já viu o clube do Azerbaijão querendo o atleta e já saiu também que ele já está sendo sondado pelo Atlético Paranaense. Então assim, aumenta o salário do cara e faz um contrato longo com os jogadores, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam dessas notícias, principalmente essa renovação de contrato com o Adriel. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.